Muito bem, boa noite. A gente está aqui mais uma vez. Essa é a última quarta-feira do mês e nós estamos aqui felizes, alegres, porque Deus tem nos conduzido até aqui. A gente agradece de maneira muito especial porque a gente tem passado alguns dias aí com preocupações, tem pessoas perto de nós que estão contaminadas. Nós tivemos alguns pastores esses últimos dias aí também. E nós pedimos aí que continuemos em oração, continuemos com os cuidados, né, para a gente poder passar por esse momento ajudando, claro, servindo, sendo útil, mas a gente também permitindo que Deus nos use para sermos uma bênção e continuarmos avançando aí na pregação do Evangelho. É exatamente sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, porque a gente tem falado muito de reavivamento, especialmente nos últimos 10, 11 anos, e eu quero falar para você um pouquinho aí hoje sobre a questão aí do que nós precisamos para ter esse reavivamento. A gente fala muito da necessidade, sim, nós precisamos, o porquê, né? Mas a gente às vezes deixa de falar um pouquinho o como a gente vai chegar a esse momento, a isso que Deus colocou para cada um de nós, tá bom? Especialmente para esses dias que nós estamos vivendo, antes da volta de Jesus, nós sabemos e entendemos que isso está profetizado, realmente vai acontecer, é o despertar, né, lá da parábola lá das 10 virgens, e aqueles que estiverem preparados, aqueles que estiverem aí com a sua porção extra de azeite, estarão ali então com o Senhor e quando Jesus voltar poderão entrar ali na festa de casamento das bodas do Cordeiro, tá bom? Então vamos fazer uma oração. Eu convido você então a estudarmos um pouquinho hoje. Quarta-feira é um dia especial para a gente meditar com um pouco mais de profundidade e avaliação pessoal, né? Naquilo que nós precisamos e Deus espera também de cada um de nós. Vamos orar então? Senhor, muito obrigado. Nós temos a alegria de ter esse encontro às quartas-feiras. Gostaríamos, claro, que todos nós pudéssemos estar reunidos nas igrejas e compartilhando das tuas bênçãos, das tuas maravilhas, abençoando as pessoas através do nosso testemunho, mas as nossas limitações diante da situação que vivemos, da pandemia, mas o Senhor tem criado oportunidades. Nós agradecemos porque pessoas têm sido tocadas, alcançadas, e nós louvamos o teu nome por isso. Agora, ao voltarmos o nosso coração para o estudo da tua palavra, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ensine e que o Senhor nos transforme. Hoje vamos estudar sobre o reavivamento e como precisamos. Precisamos do Espírito Santo, precisamos de uma entrega total e precisamos do controle total do Senhor sobre as nossas vidas. Nos abençoe hoje, ao estarmos com o nosso coração aberto diante da Tua palavra. Fala conosco de maneira especial. Lembramos de maneira especial também dos pedidos que temos, que cada um tem aqui. Lembramos, claro, da Cida, que o Senhor possa estar com ela. Para os médicos humanos não há o que fazer, mas para o Senhor, que é o médico dos médicos, tudo isso é tão simples. E que tudo seja feito para a tua honra e para a tua glória. Lembramos também da Roberta, a vizinha lá da irmã Fátima, que o Senhor possa estar com eles, com a família toda também, amparando, cuidando, dando um carinho muito especial nesse momento. Abençoa, pedimos em nome de Jesus, mais uma vez. Amém. Muito bem, me permita convidar você então a abrir a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 5 e o verso 14. Perdão, esse tempo seco aí não ajuda, né? Mas vamos lá. No momento, especialmente no momento que nós estamos vivendo, é hora de nós acordarmos para a necessidade. Não é assim, não é mais um programa, não é alguma coisa que você vai colocar uma camiseta, que você vai fazer uma inscrição, que você de alguma maneira vai participar de algo aí que foi planejado para um final de semana ou para um período, né, de um ano missionário, uma etapa, alguma coisa assim.
O reavivamento é uma necessidade que nós temos de vida como cristãos, nesse momento, especialmente nesse momento da história. E claro, quando a gente fala de reavivar, é trazer de volta a vida, como eu havia mencionado antes, vem à nossa mente lá a parábola, né, das 10 virgens, quando vem aquele última mensagem, o noivo está chegando, né, ou seja, Jesus está voltando, e aí as virgens acordam, despertam do sono. Parêntese aqui, vale a pena a gente lembrar que todas elas estavam dormindo, e aí então a gente tem então essa necessidade de reavivamento, de despertar espiritual. Então agora está na hora de nós respondermos a este chamado do Espírito Santo para a gente realmente despertar, ok? Muito bem. Então Efésios capítulo 5, verso 14, traz para nós a seguinte mensagem aqui, olha só. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Olha que mensagem poderosa de chacoalhão. Eu leio esse texto e me sinto assim chacoalhado. Sabe quando você está dormindo assim profundamente e vem alguém assim naquele desespero, na emergência, né? E vem e chacoalha você e você acorda assim meio assustado, né? Sem entender direito o que está acontecendo. Mas a ideia é justamente essa, né? Esse despertar, essa emergência, essa urgência do chamado que o Espírito Santo tem feito para nós. E vem esse chamado aqui como se a gente tivesse assim levantando dos mortos, né? A gente tivesse morto, né? E a gente volta à vida agora. E a promessa é para aqueles que despertarem: Cristo resplandecerá sobre ti. Ou seja, Jesus será a sua luz. Olha só que coisa maravilhosa. Tem um pensamento bonito aqui de um grande homem de oração chamado George Whitefield, que ele diz assim, isso aqui foi escrito em 1739, tá? Quase 300 anos atrás. E o texto diz assim, ó, o pensamento dele: o mundo cristão está em um sono profundo. Nada além de uma voz forte pode acordá-los. Se ele está falando isso há quase 300 anos atrás, o que será que a gente poderia pensar hoje? Será que esse pensamento, essa frase, essa declaração dele se aplica para nós hoje também? Então, olha só. Pensa aqui um pouquinho do potencial aqui de um reavivamento da igreja. A primeira igreja que a Bíblia descreve para a gente lá em Atos, no capítulo 1, ela é descrita ali, naquele momento, como tendo apenas 120 membros, ok? Você vai ler o capítulo 1, você vai ver que a igreja é registrada ali com apenas 120 membros. Mas agora essa igreja, todos eles, e a Bíblia também é muito clara em dizer isso para nós, que todos com o mesmo pensamento, com o mesmo coração, com a mesma vontade, com a mesma busca, passaram então 10 dias, fizeram um culto sem interrupções de 10 dias, clamando a Deus pela promessa que havia sido feita, né? Você lembra que Jesus havia prometido o Espírito Santo, que eles não deveriam sair de Jerusalém, não deveriam, vamos dizer assim, iniciar as atividades da igreja sem esse momento de receberem o Espírito Santo. E agora, no capítulo 2, a gente viu então que a igreja, ao receber o Espírito Santo, o primeiro ímpeto da igreja é fazer o quê? A primeira ação da igreja é sair para pregar, para testemunhar. E aquela igreja que tinha só 120 membros, ela passou assim, ó, em um instante, para mais de 3.000 pessoas. Então, pensa aqui comigo no impacto aqui do que aconteceu ali. Você conhece a história, você lembra bem, né? Ao contrário da igreja, lá em Atos 1, a gente não tem mais que orar para receber o Espírito Santo. Nós já temos o Espírito Santo. E aí você vai falar, mas para lá, pastor, a gente não tem que orar pelo batismo do Espírito Santo, pelo derramamento do Espírito Santo, a chuva serôdia? Me acompanha aqui, por favor, no mesmo livro de Efésios, agora no capítulo 1, vamos ver aqui os versos 13 e 14. Olha só aqui, ó.
quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então, no momento que nós aceitamos Jesus, nós recebemos o batismo do Espírito Santo, é verdade, tá? Nós falamos, ensinamos isso nos estudos bíblicos para as pessoas que estão ali para tomar uma decisão, né? Estão recebendo os estudos, nós falamos para elas, no momento do seu batismo, assim como Jesus, você vai receber o Espírito Santo. E assim é. Então, mas espera lá, se nós já temos o Espírito Santo, então a grande pergunta, ou a grande questão que não tem acontecido, não temos vivido esse grande reavivamento necessário, de novo, necessário para esse momento, a grande pergunta é, o Espírito Santo tem a gente? Ou me tem? Tem eu sou do Espírito Santo, eu já me entreguei, eu já pertenço ao Espírito Santo. Você já se entregou inteiramente ao Espírito Santo? Nós estamos realmente nos entregando a Ele diariamente, numa rendição, assim, nos rendendo diante dele, ou a Ele, de maneira completa, total. Porque se nós tivéssemos feito isso, as nossas igrejas estariam, assim, explodindo, né, cheias de novos discípulos. Então, esse Espírito Santo que já habita em nós e que Ele está nos chamando, está nos dando esse chamado aí para nos despertar. E a questão então é, nós vamos atender a esse chamado? Então eu quero partilhar com vocês algumas verdades aí que nós precisamos para que esse reavivamento aconteça na igreja. Primeira verdade aqui sobre o reavivamento, para que ele seja uma realidade não só de maneira individual, mas como corpo, né? Como igreja. Primeira coisa, desperte para a oração. Por favor, me acompanhe aqui no livro de 1 Timóteo, aqui no capítulo 2, verso 1 até o 4, ok? 1 Timóteo, capítulo 2, do verso 1 até o verso 4, olha só. Perdão. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, primeira coisa aqui que chama a atenção, ok, oração, todo mundo sabe, a gente tem falado assim com bastante frequência sobre a necessidade que nós temos da oração. Agora, não é simplesmente, eu tenho que passar mais tempo em oração, então eu tenho que inventar assunto, criar assunto, eu só tenho que passar mais tempo em oração. Não é simplesmente passar mais tempo em oração, é oração intercessória, é oração com atitude de gratidão. Não é simplesmente oração, Senhor, por favor, me ajuda, que desespero, eu não estou conseguindo pagar minhas contas, eu estou com um problema, eu tenho essa dificuldade. Não, essas orações também fazem parte. Mas a oração que Paulo está falando aqui para nós, justamente ligado aqui na missão, quando ele fala aqui no verso 4, né, perdão, quando ele diz que parte dessas orações aqui, as nossas orações, as orações que ele está falando aqui, fazem parte aí da missão, né, de pregar o evangelho a todo mundo. Então, eu tenho que interceder por todas as pessoas. E ele menciona aqui alguns grupos de pessoas, né, pelas autoridades, né, ele menciona também que nós precisamos orar para que possamos alcançar todas as pessoas dentro de uma realidade mais favorável possível para isso. Então, olha só que interessante aqui, pensa comigo, imagina comigo aqui essa ilustração aqui, ó. Você já deve ter visto um trem, imagino que pelo menos a maioria já viu um trem. O que é que puxa o trem? É o vagão ou é a locomotiva?
Claro, você sabe que é a locomotiva. Então, imagina nessa situação agora da oração, né? Se a oração ela é o motor, tem diferença? É a locomotiva, ela tem diferença? Ou se ela é o vagão, tem diferença? Então, se a oração ela for a locomotiva, esse trem ninguém consegue parar. Porque Deus está no controle. A oração é mais do que a gente falar coisas para Deus, mas a oração, nesse sentido que Paulo colocou aqui para nós, é nós ouvirmos a voz de Deus. É nós orarmos pela salvação das pessoas, orarmos por oportunidades de pregar, de testemunhar, orarmos para alcançar pessoas, orar para que o evangelho seja pregado em todo mundo, e orar e me colocar à disposição, me entregar nas mãos de Deus, para que ele me use como instrumento, como ferramenta para isso. Então, para experimentar isso, eu preciso aprender a orar com paixão, com desejo, com vontade, com foco, né? Sabendo realmente quais os motivos e que atitude que eu vou orar. Eu tenho que orar com fé, eu preciso orar pelos perdidos, eu preciso orar pelas pessoas que estão à minha volta, que eu estou vendo de repente, percebendo que elas estão fraquejando na fé. Eu preciso orar pelo meu país, eu preciso orar pelo mundo, eu preciso orar para que Deus faça uma intervenção para quebrar essa dureza do coração das pessoas, enviar semeadores que vão espalhar aí a semente do evangelho em todos os lugares. E eu preciso fazer parte disso. Então, perdão, novamente, quando o primeiro passo aqui para o reavivamento é sempre oração. Mas, de novo, não é só mais oração, passar mais tempo orando, mas é orar com um objetivo definido, com um foco bem claro pela salvação de pessoas, pela missão da igreja. Segundo ponto que eu quero partilhar aqui com você. Outra coisa que também vem assim, em consequência natural da oração. Da oração, dentro do processo do reavivamento. Preciso ser despertado, ou eu sou despertado para uma necessidade de mais santidade. A gente lê o texto agora de 1 Timóteo, me acompanha aqui no texto, por favor, de 2 Timóteo, também no capítulo 2 de 2 Timóteo, agora versos 19 e 21 até o 21. Olha só aqui o que nós encontramos, tá? Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. E outro: afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Numa grande casa há vasos, não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para a boa obra. Então você percebe que Paulo está trazendo aqui para a gente a importância de que ao estarmos na igreja, sim, mesmo ao estarmos na igreja, nós passamos por um processo de purificação. Nós precisamos ser colocados, habilitados, capacitados pelo Senhor, e isso vem através da santidade, para que a gente possa servir e possa alcançar pessoas, levar a mensagem de salvação para as pessoas. A gente precisa ter as pessoas, né, nas nossas vidas, que muitas vezes vão nos ajudar a sermos responsáveis nisso, a buscar essa pureza juntos. Isso deve acontecer juntos, tá? Uma coisa bonita que dá para tirar de lição aqui desse texto que nós acabamos de ler é que Deus só serve, né? Vamos imaginar aqui uma refeição, né? Deus só serve o reavivamento, né, para a igreja quando a gente está com o nosso prato limpo. Então, a gente precisa purificar o nosso coração. A nossa vida precisa ser uma vida pura. Se houver pecado dentro do meu coração, ou dentro do... Vamos lembrar lá, né, da situação de Acã, né? Lá com o povo de Israel. Dentro do acampamento estiver pecado, a gente precisa resolver, a gente precisa lidar com o problema do pecado. Se houver pecado na minha vida ou na vida da igreja, eu preciso confessar. Eu preciso dizer a Deus que eu estou triste com o pecado. Eu preciso dizer a Deus que eu não quero mais viver em pecado, que eu quero viver uma vida pura. Olha só aqui um outro texto bonito aqui de Tiago, capítulo 5, verso 16. Você conhece bem esse texto, né?
quando o apóstolo falando justamente sobre o poder e a necessidade da oração de maneira coletiva, né? Na igreja, ele fala o seguinte aqui pra gente, Tiago 5,16, diz assim, olha, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Que coisa linda, né? Que texto lindo. Tinha um professor, já há bastante tempo, ele ensinava como tratar com jovens, né? O Ministério Jovem. Ele dizia assim, olha, confessamos a Deus os nossos pecados para sermos perdoados, mas nós confessamos os nossos pecados uns aos outros para nós sermos curados. Olha só que coisa bonita, é o que o texto está dizendo aqui para a gente, né? De maneira coletiva, né? Eu preciso então confessar os pecados uns aos outros, orar uns pelos outros para eu ser curado, para a igreja ser curada, né? E aí então, aí sim, a gente vai ter uma oração poderosa, uma oração que alcance os resultados que Deus quer, não da minha vontade especificamente, né? Então, que a gente possa ter igrejas, né? Que nos ajudem a buscarmos e verificarmos, né? Como é que está esse nosso relacionamento, se há pecados que precisam ser confessados a Deus ou há pecados que precisam ser confessados uns aos outros. O nosso relacionamento precisa ser mais do que, opa, irmão, tudo bem, como é que tá? E para por aí, né? A gente precisa aí estar mais junto. E por isso que eu falo para você, né, sobre o poder do bolo de mandioca, né? Porque quando a gente está dividindo, compartilhando as coisas da nossa vida juntos, sejam as coisas boas ou sejam mesmo as coisas ruins, a gente se aproxima, a gente se conhece. E todos nós temos as nossas lutas aqui dentro. Coisas que não estão aparentes, né, na superfície, na casca, mas tem muitas lutas aqui dentro que nós precisamos uns dos outros de ajuda, de oração, de intercessão, de apoio, de estarmos juntos ali realmente para vencermos e como igreja e para servirmos melhor as pessoas, cumprirmos a missão que Deus tem para cada um de nós. E quando nós fazemos isso, a gente pode então viver uma vida cada vez mais santa, que alavanca assim, né, o poder das nossas orações, do nosso contato, da nossa conexão com o céu, com Cristo, né? E por isso então que o apóstolo Tiago nos lembra: a oração de uma pessoa justa, limpa, pura, dentro desta comunidade limpa, justa, pura também, dentro do seu aspecto espiritual, ela é poderosa e eficaz. Então, oração e santidade. Mas é claro também que não pode deixar passar isso dentro de uma mensagem sobre reavivamento sem a necessidade de fé, né? Então, vamos ao capítulo da fé, né? Na Bíblia, Hebreus capítulo 11, o verso 6, um texto muito, muito conhecido, né? Que diz assim, olha, abriu aí, Hebreus capítulo 11, verso 6, diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, sem fé é impossível ter um relacionamento verdadeiro com Deus. É impossível ter um relacionamento onde ele vai me identificar, onde ele vai me enxergar, assim como a Jesus no dia do batismo, que ele disse, ó, esse é o meu filho amado, querido, que me traz alegria. Eu preciso desenvolver a fé. Agora, se eu oro, se eu tenho uma vida, Deus está realizando, limpando, me purificando, uma vida limpa, pura, é claro que santa, né? É claro que também eu vou entender a necessidade da fé. Até porque, até aqui mesmo no capítulo 12 de Hebreus, o verso 14 agora, é um texto que eu gosto muito e tenho meditado muito nesses últimos anos aqui, olha. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E claro que sem fé também ninguém jamais vai conseguir experimentar a santidade. Viver uma vida de verdadeira santidade, que aumenta, né, o alcance, o poder da nossa oração,
não é só uma questão assim de a gente manter uma lista, né? Riscando ali os nossos pecados, ou a gente tentar apagar os nossos pecados, eliminar os pecados da nossa vida dentro da nossa capacidade humana, mas é uma questão de viver uma vida de fé em Cristo, que só Ele pode me dar essa vida santa. Quando eu creio que Ele e só Cristo é que pode me dar essa vida santa, então eu posso receber, então eu posso viver essa vida pura. Porque isso Cristo já conquistou para mim lá na cruz. E ao ressuscitar, Ele agora me dá essa vida santa, essa vida pura. Eu só preciso aceitar, permitir, e como nós lemos ali, né? Lá em Tiago, a gente deixar então esse vaso, esse prato, né, que é a nossa vida, o nosso coração, precisa deixar ele limpo, santo, puro, para poder receber então essa vida que Deus tem para nós. E nós então só vamos poder experimentar esse reavivamento da igreja se nós vivermos uma vida de fé que Deus vai nos dar purificando os nossos corações. E, de novo, quanto mais pura for a nossa vida, maior impacto terá as nossas orações. E eu cito aqui como exemplo a oração de Daniel. Né? Você lembra lá no capítulo 9 de Daniel? Quando ele começa a orar, imediatamente Deus já despacha o anjo Gabriel, fala: Gabriel, vai lá atender Daniel, porque ele é muito amado, ele é muito querido, ele é muito especial. Então, a nossa oração alcança não só diretamente o trono de Deus, mas tem um impacto na vida das pessoas. E essa foi a profecia que Gabriel foi lá revelar ao profeta Daniel, e que foi uma bênção não só para os judeus, para o povo que estava ali no exílio babilônico, mas para nós que estamos aí também tão pertinho aí de serem cumpridos os dias do nosso cativeiro, a gente voltar para casa, a gente voltar para Nova Jerusalém. Então, a fé nos purifica nossos corações e ajuda a impulsionar, né, a alcançar, ter maior alcance, maior poder as nossas orações. E, claro, esse é um ponto especial aqui do reavivamento, irmãos. Deixa eu fazer um parêntese aqui. A gente muitas vezes pensa em reavivamento pensando: eu vou passar mais tempo com Deus, minhas orações serão melhores, o meu coração vai estar mais em paz, eu vou conseguir sentir de mais perto a presença de Deus, o meu louvor vai ser melhor, eu vou conseguir compreender melhor as Escrituras. Tudo isso é verdade, irmãos. Só que o reavivamento também nos leva a abrir a nossa boca para anunciar o Evangelho, para testemunhar. Por isso que a quarta lição que eu quero tirar aqui com você da nossa necessidade aí de reavivamento é que o reavivamento nos leva para um despertar aí para a urgência de anunciarmos o Evangelho. Me acompanhe aqui, por favor, em Romanos, no capítulo 1 e o verso 16. Olha só o que Paulo fala aqui, dando o testemunho dele, tá? Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é poder, gente. O Evangelho é libertação. O Evangelho é transformação completa da vida da pessoa. Então, o Evangelho não pode ter vergonha de partilhar o Evangelho. A igreja que traz, leva, né, tem consigo as boas novas, o Evangelho de Jesus, é uma igreja que não tem vergonha diante de um mundo que precisa desesperadamente dessa mensagem. A gente então precisa despertar, acordar, o Espírito Santo vai chacoalhar a gente para essa necessidade de compartilhar o Evangelho. Será que você consegue ouvir, por exemplo, claro, isso é assim, um exemplo, né? As vozes das pessoas que já não estão mais vivas. Né? Paulo usa uma expressão bonita, né, de que essas pessoas que já morreram, elas passaram a tocha, né? Tipo numa corrida de revezamento, né? A gente viu agora nas Olimpíadas. Então, eles passaram a tocha para a gente, mas a gente lembra do que eles fizeram.
O atleta que recebeu o bastão, que está o último ali, né, para cruzar a linha de chegada, ele está ouvindo com certeza a torcida daqueles que já correram, que já foram. Eles estão agora ali, quem sabe, ou imagine essa cena, né? Deles assim falando, olha, fala para as pessoas, conta para as pessoas, porque elas precisam ter esperança, elas precisam passar por esses dias difíceis e saber que há uma outra vida, uma nova vida em Cristo Jesus, não apenas aqui nessa realidade, nesse mundo, mas para a eternidade. Então, a urgência, olha só que bonito isso aqui, gente. A urgência do evangelho, ela requer automaticamente uma fluência no evangelho. Ou seja, deixa eu colocar aqui em outras palavras. Se você, tá? Se as pessoas da igreja, né, não estão motivadas para falar do evangelho, das boas novas de Jesus, elas não conseguem articular, né, colocar isso, essa mensagem em palavras que as pessoas entendam de forma clara e convincente, o reavivamento não vai acontecer. Se eu não sinto essa urgência de partilhar o evangelho, de pregar, de anunciar, de testemunhar, de falar daquilo que Deus tem feito na minha vida, eu não vou ser reavivado. Para que o Espírito Santo vai tomar alguém que não quer partilhar o evangelho, que não quer ser um veículo de salvação, quando justamente o último sinal que falta agora é a pregação do evangelho a todo mundo? E eu queria tirar uma lição agora com você, a última lição aqui com você, na nossa reflexão dessa noite. Me acompanhe aqui, por favor, a gente estava em Romanos, né? Agora em 1 Coríntios, também capítulo 1, e agora o verso 27. Esse é um texto muito bonito, essa introdução aqui de 1 Coríntios, né? E esse texto diz assim, olha, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, perdão, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Aquilo que as pessoas olham e falam, não, imagina, isso aí não vai dar nada. Isso aí a gente pode ver em vários momentos da história, né? Por exemplo, os discípulos mesmo. Como assim? Quem são essas pessoas? Que habilidade, que estudo, que condições que eles têm de fazer alguma coisa? Pensa lá em Abraão, né? Já um idoso. Abraão saiu de Ur e já tinha 75 anos de idade. A mulher era estéril. Deus agora chama Abraão para dizer assim, olha, você vai ser pai de uma grande nação. Aos 75 anos dá para começar, dá para pensar em ser pai? Abraão, imagina, ele desejava muito, claro, mas eu imagino que talvez a essa idade ele já não pensava, não acreditava que isso seria possível. Deus usa a loucura, as coisas que o mundo olha e fala assim, não tem condições, para mostrar o poder e a força dele. Eu quero dizer isso assim com o máximo de cuidado e carinho. Mas os nossos jovens e os nossos adolescentes nem sempre, por conta da fase da vida, da falta de experiência, de maturidade, nem sempre eles tomam as melhores decisões. Nem sempre eles agem com sabedoria e com responsabilidade. Mas a gente não pode subestimar esses jovens que Deus pode usar de maneira poderosa. Deus adora usar aquilo que é improvável para realizar aquilo que ninguém consegue imaginar, porque isso traz uma glória inacreditável para Deus. A gente tem N exemplos aqui na Bíblia, né, de jovens que foram usados de maneira poderosa por Deus. A gente mencionou Daniel, é um deles, José, a gente vai lembrar aqui na história da igreja, né, Ellen White tinha 17 anos quando ela foi chamada para ser uma mensageira de Deus. E tantos outros, o esposo dela, Tiago White, também tinha 20 e pouquinhos anos. Jovens, Deus chamou, e Deus chama você hoje, jovem, também. Aquilo que o mundo e talvez até a gente dentro da igreja possa olhar assim e falar, isso aqui não vai fazer nada, é pequeno, é jovem, não tem condições. Mas Deus
vai usar os nossos jovens nesse momento especial da história, de maneira poderosa. Eu creio nisso. Sabe, os jovens, os adolescentes que vêm a Cristo, que se entregam a Cristo, Deus capacita para espalhar o Evangelho de maneira muito mais rápida e com alcance muito maior do que os adultos. Agora, a maneira mais rápida que a gente tem de reavivar a igreja são com os jovens. E é por isso que eu quero desafiar você, jovem. Desafiar você que é membro da igreja, que é jovem há mais tempo, né? Ajudar esses jovens a liberarem todo esse potencial que Deus tem abençoado, Deus tem colocado sobre eles. Ajude esses jovens a fazer discípulos, a multiplicar discípulos. O ministério jovem, de maneira especial, dentro desse momento da história, ele é estratégico. Sabe, cada grande despertar da história da igreja teve adolescentes, teve jovens presentes ali na linha de frente. Chegou a hora. Chegou a hora. A hora do grande reavivamento da igreja. Eu quero fazer parte dele, eu quero que você faça parte dele também junto comigo. É hora da gente orar a Deus. Pedir a Deus que Ele purifique os nossos corações. É hora de proclamar o Evangelho. De novo, gente, não existe reavivamento sem pregação do Evangelho, sem testemunho do poder de Deus. É hora de a gente libertar, né? Liberar a próxima geração, a geração dos nossos jovens, para fazer multiplicar discípulos, até que todos, em todos os lugares, possam ouvir a mensagem do Evangelho eterno. O Espírito Santo está nos chamando, está nos despertando. Vamos atender esse chamado? Obrigado pela sua companhia hoje. Eu gostaria muito que você refletisse em tudo isso que a palavra de Deus nos trouxe hoje, e que Deus possa realizar um grande reavivamento, não só de maneira individual na minha, na sua vida, mas na vida da nossa igreja. Você ora comigo? Senhor, muito obrigado, porque nós estamos vivendo esses últimos dias antes da volta de Jesus. Obrigado, Senhor, porque nós temos o privilégio de fazermos parte desta última geração que vai pregar, vai anunciar o Evangelho a todo mundo e verá Cristo voltar também. Agora, este privilégio também vem com uma grande responsabilidade, de sermos uma geração inteiramente entregue ao Senhor. Uma geração que vive completamente desprendida de tudo aqui dessa terra e se entrega ao Senhor para viver uma vida pura, uma vida santa, para ouvir a Tua voz, uma vida para testemunhar, uma vida, Senhor, para anunciar o Evangelho de maneira muito especial também, uma vida de fé, Pai, que é crer em Jesus, que crê na sua volta e que tem também de maneira especial uma fé na juventude, que essa juventude vai fazer grandes coisas para o Senhor. Por favor, Pai, nos abençoe, nos ajude. Nós precisamos tomar posse dessa promessa. O Espírito Santo já está conosco. Nós precisamos agora tomar a decisão de nos entregarmos inteiramente ao Senhor. Nos abençoe, que o Espírito Santo nos tome, possamos fazer essa entrega não apenas agora, hoje, nesta noite, nesse momento, mas possamos fazer essa entrega diariamente, renovando o nosso compromisso, a nossa entrega e pedindo, clamando pelo batismo do Espírito Santo todos os dias também. Cuide de nós, nos abençoe, pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia e eu quero fazer parte dessa igreja reavivada. Eu quero fazer parte dessa igreja que se entrega, dessa igreja que ora, dessa igreja que busca viver essa vida santa, essa vida pura, essa igreja que tem fé, uma fé que inabalável,
Eu quero fazer parte dessa igreja que tem essa urgência, esse desejo de pregar logo o evangelho a todo mundo. Eu quero fazer parte dessa igreja também, que crê na juventude, que dá espaço para a juventude e que vê as grandes coisas que Deus quer fazer através desses nossos jovens e adolescentes. Deus abençoe você, uma boa noite e a gente se encontra agora no próximo sábado. Fique com Deus, um grande abraço.